Números do IBGE parecem estar em descompasso com a realidade do que o brasileiro vê e acompanha todos os dias. Para falar sobre esse assunto, vamos agora para Aracaju, em Sergipe, para conversarmos com a doutora Denise Albano. Mais uma vez, imenso prazer estar participando da edição da quinta-feira e agradecendo já a nossa audiência. Doutora Denise Albano, parece que existe um descompasso entre aquilo que o IBGE tem apresentado no atual governo para vários setores que são pesquisados pelo IBGE e aquilo que o brasileiro vê no dia a dia. O que realmente está acontecendo nesses dados apresentados pelo IBGE / Rede Globo e aquilo que o brasileiro encara como realidade do dia a dia? É isso, não é, Ivan? Parece que é uma ilha da fantasia, que o IBGE quer, de fato, apontar como sendo o Brasil um oásis de pleno emprego, ou quase desemprego meramente residual. Os miseráveis, os pobres, a pobreza desapareceu do país. E que, portanto, o governo Lula está fazendo maravilhas na vida dos brasileiros. Mas esse mundo fantasioso e real que o IBGE com a Globo tentam vender para a população não é algo perceptível. As pessoas vivem a realidade de frequentar a feira, de ir ao supermercado, e o que constatam é isso: os preços dos alimentos subindo sempre, com uma frequência, com uma regularidade constante. Vem aí cada vez mais notícias de empresas fechando, desemprego crescente, e como você pontuou logo no início, como se explica, de exemplo, como o IBGE propaga, que nós temos apenas cerca de 6,8 milhões de desempregados no Brasil, pouco menos de 7 milhões de desempregados, se o Bolsa Família atende quase 55 milhões de famílias. Veja então que essa conta aí não bate. O Márcio Pockmann, o atual presidente do IBGE, é um histórico militante lulopetista. Quando ele foi indicado para ocupar o cargo de presidente do IBGE, houve sim uma mobilização de vários funcionários de carreira da instituição, resistindo à sua nomeação, não querendo que ele fosse empossado como presidente do IBGE, temendo, inclusive, que a credibilidade do Instituto fosse comprometida, como de fato. É previsível que mantra da esquerda, sempre useira e vezeira, ela tentar vender uma realidade que é incompatível, de fato, com os números verdadeiros, com os dados reais socioeconômicos de um país. E aí, como eles não conseguem mudar de fato a realidade, promovendo mais desenvolvimento social, gerando mais emprego, incrementando o ambiente de negócios, que é o que gera de fato o emprego real, o emprego sustentável, aí eles passam para maquiagem de números, eles passam exatamente a divulgar dados como se fossem dados oficiais, absolutamente maquiados, fantasiosos. Está fazendo o serviço que de fato se esperava dele, as hostes petistas esperavam que ele fizesse, e era motivo de temor dos funcionários do IBGE. Cada vez mais uma instituição que vê sua credibilidade, a confiança de agentes do setor político, econômico e a população em geral, não acreditando nesses dados fantasiosos que o IBGE passa a divulgar. Pobreza foi absolutamente reduzida no Brasil, desapareceram 30 milhões de famintos. Os empregos estão sendo gerados, o Brasil está disparando, enquanto o que temos é um contingente de quase 1/4 da população. No Nordeste, esse quadro é ainda mais dramático, dependendo
da ajuda governamental via Bolsa Família. Como eu disse, quase 55 milhões, o que dá exatamente cerca de 1/4 da população brasileira. Essa realidade aí é a que grita, é a que salta aos olhos. Pobreza, desemprego, inflação alta, perda do poder de compra da população, drama do desemprego, empresas falindo. Essa é a realidade que grita, apesar de todo o esforço do presidente do IBGE de querer vender uma outra realidade. Márcio Pockmann é alguém que é conhecido como um maquiador de números, mas eu tenho aqui um dado que nós mostramos lá no final de 2022, que é um dado do próprio Banco Mundial. Aí está, extrema pobreza no Brasil cai para a mínima histórica. Isso foi em 2020, em plena pandemia. Essa notícia foi publicada dia 6 de novembro de 22. Esses dados, eles se contrapõem a todas as narrativas, todas as informações que vêm sendo dadas pelo atual governo. Pois é, não é, Ivan? E eu lembro também de não apenas você reportar essa notícia, esse dado do Banco Mundial, digamos que uma fonte bem mais, eu diria, confiável, porque hoje o IBGE está sendo alvo de chacota nas redes sociais, com esses dados aí maquiados. E me lembro que, além da redução da pobreza, o auxílio emergencial durante a pandemia, o socorro às empresas também, até me lembro de um padre falando que para pagar os funcionários da diocese, da paróquia, se não fosse esse suporte, como que o governo bancando uma parte do salário, as igrejas teriam sérios problemas para honrar seus compromissos, suas obrigações trabalhistas. Também aconteceu com as empresas. Ainda esta semana, conversando com um empresário, ele dizia que se não fosse o aporte do governo, a empresa ele teria fechado. E não fechou, atravessou a crise da pandemia, não houve demissão porque o governo bancou. E ele dizendo que é algo que nunca tinha acontecido nos mais de 30 anos de atividade empresarial. É isso, se não fosse o governo aportando aí um apoio financeiro às empresas, e até, como eu disse, as igrejas, que também são empregadoras, muitas teriam sérias dificuldades, e com exceção das igrejas, porque, de certa maneira, seriam provavelmente acionadas na justiça, mas muitas empresas fechariam, para além daquelas que não conseguiram, de fato, porque o tranca tudo, a campanha maciça de difusão do medo, de um pavor imenso, levou exatamente a essas medidas tão drásticas que em países como a Suécia não se adotou, e lá houve bem menos infectados, menos mortes, sem a necessidade de medidas tão drásticas. Mas a gente sabe que a pandemia também foi utilizada, amplamente explorada, como instrumento de manipulação política, de ataques da esquerda a governos de direita, exatamente por conta dessa total falta de compromisso com a população, com sua saúde, com seu bem-estar, porque para eles tudo é uma questão de luta pelo poder. Admirados e seguidos pela esquerda, o Dugin, ele diz: a questão não é a questão é a revolução, é a luta pelo poder, e nessa luta pelo poder é um vale tudo. E aí, eu me lembro que, para além dessa questão da redução da pobreza, mesmo o país, na administração do governo Bolsonaro, enfrentando uma guerra que se iniciava na Ucrânia e que causou um impacto econômico severo, mesmo com uma pandemia maior em um século, veja que a economia brasileira sofreu baque, mas vinha francamente se recuperando. E o que temos hoje no Brasil é, para além de uma pobreza que salta aos olhos, a população está ficando mais pobre. Por exemplo, um dado real, incontestável: o real é a moeda que mais se desvalorizou no mundo
deste ano que se encerra. Eu tenho aqui, olha, eu estou numa página da revista Carta Capital, que é uma revista ligada à extrema esquerda e à esquerda no Brasil, praticamente porta-voz da esquerda brasileira. Uma notícia de 24 de junho de 2024, publicada na Carta Capital. Fechamento de empresas no Brasil cresce 25,7% em um ano. Aumentou mais de 25% o fechamento de empresas, sem pandemia, sem guerra. Simplesmente o descalabro que é o governo Lula, que já se encaminha para encerrar a metade do seu mandato. Então, é esse cenário de terra arrasada que o IBGE não consegue esconder por meio das maquinações, das maquiagens do Márcio Pokmann, e como o saco de maldades do PT é profundo, como se diz, parece que não tem fundo esse saco de maldades, a última é que nessa mobilização aí para dizer que vai cortar gastos para que o déficit fiscal não seja mais ainda estrondoso, o que é que esse governo desastroso faz? Veja que cortar repasses de recursos para empresas de comunicação amigas não corta. Veja que, no caso aí, para os artistas, a Dinheirama via Lei Rouanet também não corta, mas está cortando a isenção do imposto de renda para pessoas que têm doenças graves, como, por exemplo, aquelas pessoas que são acometidas de hanseníase, de cardiopatia grave, de neoplasia, a hanseníase, esclerose múltipla, doença de Parkinson. Todos os acometidos por essas doenças eram isentos do imposto de renda, pois Lula Haddad diz, não, vocês não vão mais ser dispensados de pagar imposto de renda, vocês vão voltar a pagar. Essa é a realidade. É um governo que só pensa em perseguir os adversários por meio de censura, calar, prender e taxar, aumentar impostos. Do ponto de vista da qualidade da gestão, do ponto de vista da eficiência, não tem nada a mostrar, nada, a não ser aumento de tributos, aumento de impostos e a volta da velha corrupção. Escândalos se sucedem e o que temos é essa triste realidade do Brasil, mas por falta de aviso não foi.